Fala galera, bom dia. Fiz um print aqui rapidinho da tela para poder trabalhar aqui em cima das informações. Toda vez que eu sair do point fix aqui ele fechar. Mas vamos lá. Vou tentar abordar de forma bem rápida, bem objetiva aí. Como vocês sabem, eu falo muito. Então queria abordar algo que é a dúvida de um aluno aí que pediu para que eu abordasse, tá? E tentar ser bem objetivo aqui, bem rápido. De cara, já peço aí para se inscrever no canal, para ajudar a gente aí, tá? Com a divulgação do nosso canal. Curte aí, deixa um likezinho. Aí embaixo já tem o link para mentoria de janeiro, quem quiser, tá? É só clicar no link aí, vai ser direcionado diretamente para a página já. Também tem o link do nosso Instagram, o link do nosso Facebook, tá? Do grupo no Facebook. Lá a gente tem postado o resultado dos alunos, meus resultados, enfim, resultado das operações. Bom, então sejam muito bem-vindos aí. Galera, provavelmente a dúvida aí do Sávio é a dúvida de muita gente, né? O que é o paywall? Como ele funciona? Para que ele serve? Por que ele volatiza tanto o gráfico? Tá? Então, vamos deixar claro aqui o que é o paywall. Deixa eu mudar aqui. Tá aqui. O paywall, gente, ele é a divulgação de dados, tá? É um indicador que ele apresenta a projeção das folhas de pagamentos que deixa de fora o setor primário da economia norte-americana, que é o setor agrícola, e esse fica de fora. Então ele publica somente a folha de pagamento não agrícola norte-americana, tá? Ele fala sobre a força de trabalho, ele fala quantas pessoas foram empregadas ou podem ser empregadas naquele momento, naquele mês, tá? E com isso ele interfere muito aí na economia norte-americana, valorizando e desvalorizando o dólar. É só você pensar que quanto mais pessoas empregadas, mais dinheiro é injetado na economia, mais o dólar se valoriza, tá? Muitas pessoas, quando eles analisam o gráfico, eles levam muito em consideração os dados do payroll, tá? Normalmente os grandes players aí, eles tomam o payroll como um parâmetro para operar, tá? Ele é responsável, né? Ele considera cerca de 80% dos trabalhos e serve para cálculo do produto interno bruto, ou seja, do PIB, né? Com ele é possível analisar a parte econômica do país para que vocês possam projetar em cima disso como é que vai operar na valorização e desvalorização, tá? Basicamente, o que é de fato divulgado, tá? Você tem na divulgação do payroll, por isso que quando tem o momento do payroll, normalmente é a primeira sexta-feira do mês ali, quando você tem a divulgação em relação ao mês anterior, tá? Ele faz uma projeção do mês anterior e te projeta para o próximo mês. Ele te dá alguns fatores de relevância para o mercado. Por exemplo, o ganho médio por hora trabalhada, seja mensal ou anual, tá? Ele indica a variação básica da taxa média de horas trabalhadas nas indústrias, a inflação dos custos trabalhistas, tá? Ele dá uma noção do crescimento da renda pessoal durante um mês ou durante um ano. No nosso caso, aqui ele divulga mensal, tá? E os valores, quando eles ficam acima, a projeção é de alta, ela é positiva para o dólar, tá? Quando fica para o dólar, quando fica abaixo, fica ruim para o dólar, tá? Ele também divulga a balança comercial, tá? O que é a balança comercial? É onde mede a diferença entre exportações e importações, tá? Eles podem refletir no crescimento da economia do país, né? Quanto mais importação, menos crescimento. Quanto mais exportação, mais crescimento. O dado de importação ele indica a maior demanda doméstica, né, como a gente acabou de falar. E sim, galera, eu tô com uma colinha aqui para poder falar para vocês que eu não tenho isso tudo de cabeça. E os valores acima sobre a exportação eles são considerados positivos para o dólar, tá?
Ele também publica, e essa é uma das partes importantes, a taxa de desemprego ou de empregabilidade do país, tá? É a medida percentual da força de trabalho total que está desempregada em idade ativa, tá? Isso nos últimos 30 dias. Um valor acima do esperado, ou seja, uma taxa de desemprego alta, é ruim e atinge negativamente o dólar. É onde gera aquelas quedas monstras lá. Lembrando, galera, que dia de payroll vocês têm que estar atento em todas as paridades. Não se trata só do dólar. Por quê? Como os Estados Unidos é um país que ele mantém alguns acordos comerciais, né, ao redor do mundo, mantém muitos negócios ao redor do mundo, né, interferem nas outras paridades, na questão da movimentação. Por isso que às vezes a notícia você tem no dólar, mas ela reflete no euro, ela reflete no CAD, ela reflete em outras paridades que não estão com o dólar naquele momento. Tá? Segundo aqui o material, os dias de payroll eles têm tamanha importância que ficando somente atrás de grandes acontecimentos e catástrofes. Ou seja, por isso, para muita gente o dia de payroll é uma catástrofe, né? É o dia do cara quebrar a banca se o cara não se cuidar aí. Tá? E como é que a gente interpreta esses dados? Tá? Eu, particularmente, Eduardo, eu não opero payroll. Até operei sexta-feira passada, foi um dia bom, fechei um bom dia de operações, mas eu evito operar nesse dia aí. Eu já não gosto de operar muito às sextas-feiras. Tá? Tem os meus motivos que eu vou abordar mais à frente. Mas sexta-feira eu já fico de fora do mercado já e deixo a galera pegar o seu gain ou o seu loss aí. Tá? O ponto-chave é que ele é a medida da economia americana. Tá? Então, índice acima das expectativas significa que há mais americanos empregados, logo uma valorização do mercado. Tá? Um payroll muito abaixo do previsto revela a economia estar desaquecida, enfraquecida. Tá? Pelo menos em relação ao último mês. Isso indica problemas como aumento de desemprego, aumento do trabalho informal, diminuição do salário, ou seja, menos dinheiro injetado na economia. Tá? E isso faz com que o dólar desvalorize. Tá? E qual a importância que esse payroll ele exerce no mercado, gente? Cara, como a gente falou acima, abaixo dele, acima dele, só grandes catástrofes, tá? Ela está no topo porque a economia americana ela é o topo da economia mundial. Agora não mais com essa guerra comercial com a China, mas considere que é uma das economias mais fortes do mundo. Tá? E como eu falei, ela está intimamente ligada a todas as outras paridades, tá? O dólar, pelo fato de os Estados Unidos ter uma grande balança comercial. Tá? Então influencia diretamente. Tá? Aqui eu tenho um pequeno exemplo, né, sobre o seguinte. No mundo onde temos um comércio exterior prevalecido, principalmente se tratando dos Estados Unidos, com o que devemos nos preocupar? Entendeu? A mais importante moeda do cenário atual, o dólar, reage com a divulgação do dado, o que deixa o trader que opera, principalmente nos mercados de dólar e índice, com expectativas e cauteloso pela volatilidade da moeda. Tá? Quando que esse payroll ele é divulgado, gente? O ideal é você sempre olhar lá no calendário econômico do invest.com. Tá? Normalmente ele é divulgado na primeira sexta-feira do mês. Tá? Às vezes, muito raro, numa segunda. E às vezes na última sexta do mês. Depende muito do mês. Mas em via de regra, a primeira sexta-feira do mês ele divulga normalmente às 8h30, o horário de Washington. Tá? Pra gente varia, vai dar 10h30 aqui se eu não me engano. Tá, 9h30. Então tem que ter muita atenção nesse momento, tá? Então já sabe. E normalmente, pela especulação muito grande, quando chega na primeira semana do mês é aquela semana mais volátil. Por quê? A galera já está na expectativa do que pode acontecer de divulgação no payroll, com aquelas projeções que são dadas ali. Entendeu? E como operá-lo? Particularmente eu recomendo para quem é iniciante, tá? Quem está conhecendo o mercado, se atente ao payroll, cheque o invest.com e fique de fora. Não opere. É um mercado no dia muito complicado. Muito complicado.
tá? Tem galera grande aí que às vezes apanha um pouquinho aí. Eu, particularmente, que estou caminhando ainda, eu não opero. Tá? Ele está muito volátil o mercado. E normalmente, antes um pouquinho da notícia, já começa a volatilizar muito. Ele já começa a estourar a vela para um lado, para o outro. Isso torna perigo. Tá? Agora, o cara que já tem experiência, o cara vai ter que ter cautela. Tá? Quando eu falo cara, eu estou generalizando. As pessoas têm que ter cautela. Tá? Esperar uma definição clara dos big players. Ou seja, quando dá aqueles estouros de vela, é a galera com dinheiro entrando. Tá? Não é porque o dado estourou e desvalorizou, não. É porque a galera entrou naquela projeção e movimentou um volume muito grande de operações, valores muito altos. Espera a definição. Existe uma via de regra que eu ensino para os alunos, tá? Que normalmente quando a gente tem uma notícia forte, a gente não pega o primeiro estouro de vela. Você espera o segundo, o terceiro, até o quarto estouro, se for o caso, para poder pegar a correção desse estouro. E eu também não pego a favor, porque é difícil demais você prever o movimento até onde ele vai e até onde ele vai voltar. Tá? Então você precisa esperar, porque se o mercado não estiver legal, deixe de operar, opera outro dia. Tá? Para iniciante, sai fora do mercado. Tá? Quem está começando não vai ter o controle emocional para poder lidar com aquele mercado no momento. Você vai entrar numa vela que você considera boa, ela vai estourar. Vem aquela famosa estratégiazinha de quem não sabe operar, tá? Que entra com um martingueiro, toma outro, entra de novo, toma outro. Tá? Lembrando que o martingueiro ele é um operacional extremamente eficiente para quem sabe utilizá-lo. Tá? Você não utiliza ele porque você só está apostando se você utilizar ele a esmo sem saber o que está fazendo. Tá? E uma dica que não abre ordem, mas acompanha o movimento, vê o padrão de movimento que é feito em dia de paywall, tá? Faz isso uns 2, 3, 4 meses, vocês vão ver que ele tem um padrãozinho que você consegue identificar. A partir disso sim você pode começar a arriscar uma ordem ou outra. Bom, galera, é isso aí. Espero que esteja claro, esteja rápido e vamos para cima.